Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor doutor Daniel Brandão Menezes, sou membro permanente do mestrado em Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do Ceará, de onde eu estou falando agora, do laboratório Smart Lab. Daqui, a partir de hoje, serão realizados podcasts para a comunidade científica, aqui de dentro do nosso programa de mestrado em Tecnologias Educacionais. E iremos mensalmente disponibilizar assuntos sobre pesquisa, ensino e extensão, os pilares da nossa universidade. E qual será então o nome deste grande podcast? Será o Tech EduCast, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais. Nos acompanhe nas redes sociais e também no YouTube. Um forte abraço e acompanhe mais um episódio. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou Michela Fonseca e vamos debater um tema de grande relevância para a pesquisa científica: o uso da internet para a coleta de dados na pesquisa. Para enriquecer nosso debate, utilizaremos como base a tese de Daniel Will, que trata sobre a internet como suporte técnico para a coleta de dados científicos, ponto e contraponto. Raiele Cavalcante, mestranda de Tecnologia Educacional, irá defender o uso desses recursos, e Ademir, doutorando em ensino, tratará uma visão crítica sobre o tema. Nosso objetivo aqui é explorar as possibilidades e limitações desse método, considerando seus impactos na pesquisa científica. Vamos começar? Para começar, Raiele, seja muito bem-vinda. Obrigada. Poderia nos introduzir o conceito de coleta de dados na pesquisa científica e como a internet tem transformado essa prática? Olá, Michele. A coleta de dados é a base de qualquer pesquisa científica e ela vai garantir que os resultados dessas pesquisas proporcionem evidências sobre o que foi pesquisado. Tradicionalmente, usamos ferramentas como questionário, entrevistas, observações, mas a internet ela trouxe uma revolução como esses procedimentos metodológicos são utilizados na pesquisa. Agora, esses métodos ele pode ser aplicado em uma escala maior e com muito mais eficiência que antigamente. Por exemplo, de acordo com Daniel Will, 2006, o que tem transformado os dados não são as técnicas em si, mas os suportes que são utilizados para aplicá-los. Um bom exemplo disso é o questionário, que antigamente a gente precisava aplicar por meio de um papel. Hoje a gente pode aplicar por meio de formulários online. Interessante, Raiele. Ademir, você concorda que a internet trouxe esses benefícios para a pesquisa ou vê limitações no uso da internet para a coleta de dados? Olá, né? Primeiro, dizer que é um prazer enorme estar com vocês aqui. Respeito a argumentação da minha colega, professora Raiele, porém eu tenho que discordar. Eu tenho que discordar de alguns pontos. Por exemplo, a gente sabe que, mesmo no século XXI, nós encontramos inúmeras regiões no Brasil que têm dificuldade de acesso à internet. Uma internet de boa qualidade. E isso, a meu ver, é um impedimento, um obstáculo para que as pessoas possam, de fato, serem incluídas nesse processo. Entendo. Sobre as ferramentas da internet e suas possibilidades, vamos dialogar um pouco sobre as ferramentas digitais mais utilizadas. Raiele, quais são as principais tecnologias disponíveis para a coleta de dados e como elas podem ser aplicadas? As mais comuns, por exemplo, é formulário virtual, que permite criar questionários de maneira prática e acessível, com possibilidade de questões abertas, fechadas, com seleção de opções. E isso também permite um envio rápido por meio de e-mails, por meio do WhatsApp. A gente tem
Eu acho que a palavra adequada seria acessibilidade. Uma melhor acessibilidade. Acessibilidade. Isso. A outra ferramenta bastante utilizada é videoconferência, por exemplo, o Meet, que eu queria destacar aqui um ponto que antigamente ainda tem essa possibilidade também, em que se tinha a necessidade de 2 pessoas presenciais para fazer uma entrevista. Hoje a gente pode utilizar o quê? Uma videoconferência. Eu posso estar aqui, você pode estar na sua casa e a gente fazer essa entrevista, permitindo. E isso permite conectar pessoas de diferentes regiões. As outras opções, temos os formulários e bate-papo virtuais, que pode ser usado como debates ou coletas mais interativas. E há também os portais digitais, que integram diversas formalidades, como bate-papo, fóruns, formulários, etc., em um só lugar. Daniel Mill, ele destaca que essas ferramentas elas podem ser aplicadas em procedimentos metodológicos, especialmente na coleta de dados. Suas características: sincronicidade, facilidade de armazenamento, diversidade de formatos permite uma abordagem versátil e eficiente na organização de registro e análise de informações, ampliando a possibilidade de interação entre o pesquisador e o entrevistado ou o pesquisado. Interessante. E quanto aos desafios, Ademir? Você mencionou algumas limitações técnicas e éticas, não é? No seu primeiro posicionamento. Você poderia aprofundar para nós? Pronto, então assim, mais uma vez eu tenho que divergir da minha colega. Por quê? A colega argumentou a questão do preenchimento de formulários online, respondendo a questionários, mas vamos fazer uma reflexão, certo? Nós temos, mais uma vez eu vou dar ênfase nisso, regiões no Brasil que são desfavorecidas, que têm um baixo acesso à internet, uma internet de má qualidade, certo? Então, como essas pessoas vão poder responder esses questionários? Eu levanto outro ponto. E a fidedignidade, os dados fidedignos das respostas a esses questionários. Outra coisa é que a gente sabe que alguns questionários, por exemplo, se eles forem longos, podem desmotivar as pessoas a responderem. A segurança de dados. A segurança de dados também é outro ponto a se considerar. As pessoas também, nós sabemos que, vou fazer uma relação, a questão do uso da inteligência artificial. Então, até que ponto aquelas respostas são verídicas? Se por acaso um respondente utilizar a inteligência artificial. Então, tem toda uma questão aí de acessibilidade, mais uma vez, internet de boa qualidade, ética, veracidade. São esses desafios que eu entendo que estão postos aí e que devemos encontrar meios para que os dados de fato sejam relevantes, aproveitados nas pesquisas. Entendo. Então, para que hajam evidências reais, você sugere a questão ética, o consentimento dos respondentes e a segurança dos dados. E isso é uma fragilidade na coleta de dados online. Interessante. Vamos nos aprofundar nas vantagens e desvantagens do uso da internet na coleta de dados. Raiele, quais você destacaria como principais benefícios? Tá, já eu destaco isso, mas eu gostaria de falar para o meu amigo Ademir que esses pontos são extremamente relevantes e deve ser considerado e planejado durante a aplicação de um questionário, a realização de uma entrevista. O pesquisador, ele tem que planejar, ele tem que estar de acordo com os aspectos éticos da pesquisa e ter o máximo de meios que possam evitar isso. Bom, em relação às vantagens,
tem-se a redução de custo, que já elimina gasto com papel, deslocamento. Tem um amplo acesso permitindo incluir participantes de diferentes regiões. Rapidez no processamento e análise com ferramentas que organizam os dados automaticamente. Se um questionário for aplicado a 200 pessoas e for em papel, já imaginou o trabalhão que isso vai ter? Em questão de tempo para organizar, transferir do papel para uma ferramenta para fazer toda essa transcrição. A transcrição de uma entrevista, de 20, 10 minutos. Então, há vantagens na utilização da internet e dos recursos que ela possibilita. Flexibilidade, pois entrevista e questionários podem ser realizados de forma síncrona ou assíncrona, e flexibilidade para rápida alteração do questionário. Imagina você, por algum erro, aplicou um questionário e tem uma questão que teve algum probleminha. Se for no papel, você vai ter que recolher tudo, ou então anular aquela questão. E se for uma questão extremamente relevante, vai ter que aplicar novamente. A internet, as ferramentas online, ela proporciona uma rápida alteração desse questionário sem que haja uma perda de dados. Realmente, a redução de custos, o alcance, a questão da tabulação de dados contribui bastante. Mas, Ademir, você vê essas vantagens suficientes para superar as limitações que você já mencionou com relação à ética, com relação à segurança dos dados? Essas vantagens superam? Querida Michela, mais uma vez eu devo dizer que, infelizmente, eu não posso concordar, porque tem outro ponto a ser levantado, que ainda não foi elencado aqui. A questão das pessoas saberem utilizar essa tecnologia. A questão do conhecimento adequado para o uso das tecnologias digitais. A professora Raeli falou na questão da redução do tempo, do custo, ao utilizar essas ferramentas. Porém, se você disponibiliza um questionário, por exemplo, a uma pessoa que não tem conhecimento suficiente para o uso adequado da ferramenta digital, ela vai levar mais tempo. Ela vai continuar demorando a devolver esse questionário. Então, essa questão do tempo é relativo. Outra coisa, ela falou da viabilidade dos dados, certo? Só que, se a pessoa não tem o conhecimento suficiente, muito provavelmente ela vai errar ali nas respostas, no uso do formulário, na devolução do formulário. Então, isso é questionável. Então, a gente deve levar em consideração, não podemos esquecer, certo? Do conhecimento necessário para o uso dessas ferramentas, sejam elas uma videoconferência, um formulário, dentre outras ferramentas digitais. E ela falou a questão da segurança de dados. Eu vou insistir nessa tecla, só para finalizar aqui praticamente a minha fala, né? Certo? A minha preocupação enquanto o uso adequado das ferramentas digitais. Se ao responder um questionário, a pessoa vai informar sobre suas concepções, coisas pessoais, particulares, sua forma de trabalho, dentre outras variáveis, respostas. E a gente sabe que a internet é um mundo ainda muito a ser explorado e que não apresenta uma segurança necessária para o envio correto desses dados, garantindo a discrição, certo? Garantindo a confiabilidade
desses dados, para que outras pessoas não possam captar esses dados e fazer um uso indevido das respostas, das imagens, das pessoas que participaram dessa pesquisa. Então, isso muito me preocupa. A questão de violação da privacidade hoje está bastante latente na sociedade atual. Você concorda, Raiele, com as colocações do Ademir? Eu concordo, mas gostaria de acrescentar Pois não. que quando a gente vai aplicar um questionário, uma entrevista, essa pesquisa ela precisa passar por um comitê de ética. E o pesquisador ele vai ser responsável caso isso aconteça. E ele tem que estabelecer quais seriam as providências tomadas caso algum dado fosse publicado de forma indevida. Isso tudo é levado em consideração no momento da elaboração da pesquisa, do planejamento. Eu acho que é um bom ponto que foi colocado, mas por trás de tudo isso, tem o comitê de ética, tem a responsabilidade do pesquisador, que ele tem que se responsabilizar, que ele tem que garantir ao pesquisador, ao participante, o que irá acontecer caso isso aconteça. Então, é um ponto relevante que ele colocou. Realmente a lei de proteção de dados precisa ser respeitada, mas para isso existe o Comitê de Ética e Pesquisa. E para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma reflexão sobre uma mensagem final para o uso ou não desses dados ser coletados via internet. Michelle, a internet ela é uma ferramenta poderosa que, quando bem utilizada, ela tem um potencial de transformar a pesquisa científica. Apesar de todos os desafios que o professor Ademir colocou, há vantagens que são inegáveis, especialmente em um mundo que está cada vez mais conectado. E um ponto importante ao elaborar um questionário é garantir que eles sejam objetivos, que não sejam longos, cansativos, e mesmo que algumas questões exijam apenas um clique na resposta, eles precisam ser claros e ter perguntas claras. Ele havia colocado isso, né, que poderia ser que poderia levar a alguns participantes de continuar a pesquisa por se depararem com questionários cansativos. Então, esse é um ponto que o pesquisador ele deve estar atento ao elaborar seu questionário, ao desenvolver sua pesquisa. E Daniel Mill, ele destaca que questionários extensos, ele pode desmotivar. Esse é um ponto que foi apontado pelo Ademir, mas o professor Daniel Mill, ele destaca isso, que pode desmotivar o participante e reduzir o número das respostas. E entre as vantagens da coleta de dados virtual estão a acessibilidade e a conveniência, já que os questionários podem ser acessados a qualquer hora e a qualquer momento. E, além disso, o convite para a participação pode ser facilmente enviado por meio de, como eu já ressaltei, por meio de e-mail, WhatsApp, facilitando a obtenção de resposta. Obrigada, professora Raiele. Professor Ademir, alguma mensagem final? Pronto, deixar uma reflexão para os colegas, as colegas que nos assistem, alguns pontos para a gente de fato refletir. Até que ponto é viável realmente o uso dessas tecnologias para a coleta de dados confiáveis em pesquisas. Primeiro, a questão, certo, do uso adequado dessas ferramentas, tanto pelo pesquisador como pelo respondente. A questão de uma internet, com boa capacidade, velocidade de dados, outro ponto que eu coloco, certo? A segurança dos dados, até que ponto esses dados dos respondentes
Esses dados estarão seguros para não expor as pessoas, não prejudicar as pessoas, não é? Certo? E tudo isso perpassa pelo quê? Também, minhas queridas, a questão de uma legislação, leis atuais que possam normatizar, regulamentar o uso da internet, dessas ferramentas, desses recursos. Caso contrário, as pesquisas, a viabilidade, a confiabilidade dessas pesquisas estarão comprometidas, não é? Porque se eu não tenho uma ferramenta segura para a coleta de dados e análise, as pesquisas que virão, que estão postas com o uso dessas ferramentas, elas serão questionadas, elas poderão estar comprometidas ou inviáveis. Então eu deixo essa reflexão aqui para todos que nos assistem. Obrigada, excelente debate. Agradeço o professor Ademir pela presença, pela participação, a professora Raiele, e a você que nos acompanhou, eu convido que continue conosco até o próximo episódio. Até a próxima. Até.